Muito bem, vamos para mais um estudo das lições. Estamos já no número 12 e depois mais uma e termina o ano de 2014. E parece que começou a semana passada, né? Esse aqui é o estudo do dia 13 ao dia 20 de dezembro. O título dele é Oração, Cura e Restauração. Estudo bem interessante. Só hoje agora, nesse momento, é sábado à tarde. São 17 horas e 20 minutos. Estou aqui preparado já para fazer esse vídeo. Estamos já fazendo, na verdade, o vídeo, né? Iniciando o nosso pequeno debate aqui com vocês. Vamos fazer uma oração. Grande e poderoso Deus, nós precisamos de Ti. Pedimos as Tuas bênçãos, Tu nos guardes e nos protejas, nos dando o entendimento que precisamos para essas coisas sagradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o verso, nesta semana aqui, que nós precisamos debater um pouquinho, esse encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo aqui? O justo pode ser um profeta. Os profetas foram pessoas que tinham uma vida muito próxima de como Deus deseja. Não eram perfeitos, mas eram pessoas. Ou então pode ser a oração do humilde, pessoa humilde, pessoa que é sincera, pessoa que procura fazer aquilo que é a vontade de Deus. Pode não ter descoberto ainda tudo, não faz mal, ela vai descobrindo, Deus vai revelando, vai estudando aqui, vai vindo um sermão lá, vai uma lição da escola sabatina ali, uma leitura bíblica lá, no outro, etc. E vai descobrindo e vai crescendo. E na medida que vai crescendo, vai aprendendo, e na medida que vai aprendendo, vai praticando. Então Deus perdoa todas aquelas coisas que nós não descobrimos e não teve como descobrir, que nós não sabíamos. Então, muitos, por exemplo, se salvarão e nem estarão guardando toda a lei de Deus, por exemplo, porque não sabiam, mas eram sinceras. Ao passo que iam descobrindo as coisas, iam anexando às suas práticas, não é? Bom, mas aqui fala que a oração pode muito. É porque a oração é feita, é pedido para alguém que pode muito. Vamos ilustrar isso aqui um pouco. Vamos supor que tivéssemos aqui um médico que tivesse todo tipo de medicamento e tratamento, e que não cobrasse nada por isso. Isso é impossível acontecer, mas vamos imaginar uma coisa assim. Mas esse médico, como seria natural, só fornece medicamento para aqueles que pedem, que chegam lá, etc. Então as pessoas chegam lá nesse médico e dizem: olha, eu estou com dor de cabeça. Ele examina só: a tua dor de cabeça tem tal e tal causa, tem esse medicamento aqui, eu vou te dar. Toma assim, assim, assim por tanto tempo. E isso é oração. A pessoa vai a Deus, pede a Deus. A pessoa se entrega a Deus. Mas como é que o médico iria ajudar essa pessoa se a pessoa dissesse assim: não, doutor, mas eu não acredito no teu tratamento. Eu não concordo com o que você me disse. Eu não aceito o teu diagnóstico, etc. Tá bom, então não vou te dar o medicamento. Se você não quer, então vai te tratar em outro lugar. Você não acredita, etc. Isso é oração. Então não adianta você ir a esse médico e dizer o que você está sentindo e depois não acreditar no médico. A oração é a mesma coisa, você não vai ter resultado algum. Se você orar a Deus, mas não acreditar, não, eu estou orando, mas acho que não vai dar certo. Então não pode ser assim, você tem que confiar em Deus, tem que ser sincero, tem que também aceitar a cura e as orientações que Deus dá. Então tem um ponto aqui muito importante, que muitas igrejas, na verdade, estão errando. Desculpem essas igrejas, mas estão errando. Ninguém vai ser curado para continuar nas suas práticas de pecado. Então vamos supor assim,
o sujeito, vamos fazer um exemplo bem prático aqui. O sujeito contraiu câncer do pulmão porque fumava. Ai, eu não quero morrer. Então ele vai a uma igreja dessas e a igreja cura, faz oração e cura, mas ele continua fumando. De Deus não veio essa cura, se houve cura, né? Porque Deus jamais vai curar alguém assim, tão insincero. Não pode. Deus quer que a pessoa mude para um hábito de vida melhor. Deus quer curar também nós de nossos pecados, quer livrar de nossos pecados, não é? Então esses são pontos essenciais, né? Porque a oração é eficaz, porque a súplica do justo é eficaz. Porque o justo é exatamente aquele que aceita aquilo que Deus está ensinando a ele, né? Então ele também aceita que Deus cria uma solução ou uma alternativa diferente daquilo que está pedindo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A pessoa está próxima da morte, a pessoa desenganada, né, está em fase terminal, etc. Bom, nem sempre é uma boa solução para aquela pessoa que Deus cure essa pessoa por meio de uma oração, né? Eu lembro do caso de uma mãe, não me lembro onde que aconteceu, mas é um caso verídico, isso aconteceu. A mãe estava com um filho de uns 11, 12 anos. Esse filho contraiu uma doença fatal, ele não teria cura. E essa mãe orou a Deus com muito fervor e disse: se meu filho morrer, eu saio da igreja. E o filho ficou bom. Acho que Deus mostrou ali para ela, né, como foi errada a oração dela. Ele ficou bom. Aos 16, 17 anos mataram ele. Se envolveu com drogas, tráfico, etc. Se tivesse falecido aos 11 ou 12, eu não me lembro bem a que idade, estaria salvo, né? E a mãe reconheceu que ela tinha cometido um erro. Então muitas vezes nós não aceitamos certas coisas de Deus, certas mortes, etc., quando isso na verdade é uma solução em termos de vida eterna, né? Bom, Deus é que sabe. É por isso que diz aqui a súplica do justo, porque esse aceita aquilo que Deus acha que é melhor, né? E Deus não comete erros. Deus sabe todo o futuro, então Ele sabe para onde ir. E aqui então nós temos, por exemplo, as duas ferramentas essenciais do cristão, as ferramentas do justo, né? As ferramentas do cristão. Uma é a oração e outra é o louvor. A oração é uma ferramenta que se utiliza quando se tem um problema para resolver, né? E o louvor se utiliza quando não temos problemas, ou quando estamos bem, ou quando o problema foi resolvido, né? E interessante que o louvor também se utiliza quando temos problemas para resolver, né? E a oração também se utiliza quando não temos problemas para resolver, né? Porém, se precisamos resolver alguma coisa, é pela oração. Se está tudo bem, é pelo louvor. É o louvor que utilizamos, né? Mas não se deve deixar de orar, também não se deve deixar de louvar, né? De agradecer a Deus. Então é muito importante isso. A oração, por exemplo, pelos doentes, né? Que é a utilização da primeira ferramenta, né? Até vou ler aqui, está em Tiago 5, versículo 14 e 15, né? Está alguém de vós doente? Chama os presbíteros, hoje seriam os pastores, né? Os anciãos da igreja, etc. E esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ó, tem um passarinho que me visitou aqui, está a 2 metros de distância aqui. Aqui tem muito passarinho, né? Esse é um sabiá. Ele tá, não sei se está gostando do que eu estou aqui, porque ele tem um ninho logo ali. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui são duas coisas importantíssimas, não é? Duas coisas muito importantes. Primeira, há o perdão do pecado, tem que haver. Talvez a doença não tenha surgido por causa dos pecados da pessoa. Pode ser que o câncer do pulmão, por exemplo, tenha surgido porque é fumante. Então, causa direta entre pecado, fumar é pecado. E o câncer. Mas nem sempre, né? Você pode ficar doente por muitos outros motivos, né? Pode pegar uma gripe de outro, etc. e tal, lá. Nós estamos num ambiente de doença, né? Mas o pecado causa doença, e às vezes eu ou você ficamos doentes não por culpa, mas por causa da existência do pecado, não por culpa direta, né? Então sempre tem, quando há culpa direta de alguma doença, etc. e tal, lá,
precisamos ser perdoados e nós precisamos mudar de atitude, né? Não se pode querer que Deus nos mantenha, cure nossas doenças, sendo que nós não estamos a fim de mudar nossos maus hábitos, né? Talvez nós tenhamos alguma doença, algum problema de saúde, etc. Ou a saúde não vai muito bem, ou somos fracos, etc. Por causa de maus hábitos, o que Deus quer? Não, muda os hábitos. Muda os hábitos, daí eu te curo, né? Faço melhorar tua saúde. É isso que Deus quer. Na verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos hábitos tais que não fiquemos doentes, né? Por nossas causas, porque nós não provoquemos a nossa doença. Que nenhuma doença que vier sobre nós seja provocada por causa de nossos pecados. É isso que Deus quer. Certamente ficaremos doentes porque o ambiente é um ambiente pesteado aqui nesse mundo, né? Mas que nós não fiquemos doentes, que nós tenhamos uma vida mais saudável, que nós sejamos mais saudáveis, que nós sejamos mais fortes, que vivamos mais tempo, que quando estivermos no final da nossa vida nós tenhamos uma qualidade de vida boa. Não é isso que Deus quer. O interesse não é vamos curar, vamos orar, vamos curar. Esse não é o primeiro interesse. O primeiro interesse é não ficar doente. E se ficarmos doentes por muitos motivos, então existe a cura de Deus, não é? Mas também existe o perdão. Não podemos separar uma coisa de outra. Então o perdão, por exemplo, aqui é a cura da alma, não é? O caso daquele paralítico, né? Esse paralítico, pelo que nós sabemos, ele se tornou assim porque ele abusou muito da sua saúde, né? Ele não foi cuidadoso e ele estava, na verdade, mais querendo ser perdoado. A doença dele, a consciência dele estava doendo e esse homem foi perdoado, né? E depois de perdoado, ele foi curado também. Jesus fez o serviço completo, como se costuma dizer, né? É isso que nós esperamos, né? Há uma conexão entre doença e pecado, né? E precisa haver a cura, mas também, em muitos casos, precisa haver o perdão, né? Vamos ver sobre a oração em si. E acho que um bom exemplo que a lição trouxe aqui para nós é de Elias. Elias, quando eu era jovem, quando eu era criança, na verdade, eu sempre imaginava ele um senhor idoso, cabelo branco, etc. Super fervoroso, né? Um profeta assim idoso. Mas na verdade não é assim. Os profetas ficam idosos, eles envelhecem. Mas em geral Deus chamou os profetas quando eram jovens ainda, né? E Elias não era aquele homem infalível que eu tinha na minha cabeça quando era criança. Não era. Elias fez uma oração fervorosa para voltar a chover, depois de 3 anos e meio sem chuva, né? Ele fez uma oração e voltou a chover, choveu, né? E no dia seguinte, Elias, fragilizado, chateado porque Jezabel não aceitou a demonstração de que aqueles falsos profetas eram realmente falsos, porque eles oraram e nada de chuva, e ele fez uma oração e choveu, né? E ela queria matar Elias, e Elias resolveu fugir. Agora também não dá mais. Elias também era fraco, né? Opa, agora vem uma pomba me visitar aqui. Hoje está concorrido aqui, né? Ô, dona Pomba, tudo bem? Acho que não entendeu uma grande coisa. Mas ela tem um ninho logo aqui assim, ela está fazendo um ninho aqui no roseral, né? Ali tem vários ninhos. Eles gostam do roseral ali para fazer ninhos, né? E então Elias também era frágil. Ele fraquejou e resolveu fugir. Não concluiu o trabalho dele, né? Que devia ter concluído. E então o trabalho dele foi concluído por outros, mais tarde, né? Elias começou um trabalho, começou uma reforma. Era para ele fazer isso, começar a reforma e concluir a reforma, né? E Elias fez o impacto inicial, né? Todos ali perceberam que aqueles profetas eram falsos, né? E foram mortos aqueles profetas falsos, né? E daí Elias devia continuar a ensinar, etc. Mas daí ele fugiu. E já havia no tempo de Elias as escolas dos profetas, né? Que foram criadas por Samuel, Samuel um pouco antes de Elias. E Elias turbinou, vamos dizer assim, aquelas escolas, né? E então isto foi indo e Elias deu o grande início. Hoje o nosso trabalho tem que ser o trabalho de Elias,
de a reforma, do estudo da Bíblia, de seguir a Bíblia, né? Restabelecimento das doutrinas bíblicas. Por exemplo, o sábado é uma doutrina bíblica, mas não só essa, a volta de Cristo, né? etc. Né? Então nós temos que tratar do reavivamento entre nós, para que nós possamos também levar esse reavivamento para os outros. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a pomba veio aqui cantar para mim. Sentou no galho aqui a 2 metros de distância, 2,5 metros por aí. Está sentada ali, está cantando aqui. Ó, canta, senhora pomba. É minha amiga, está aí. E aqui diz assim uma frase muito bonita: nossas orações também serão mais eficazes quando brotarem de cuidadoso exame de nossas circunstâncias à luz da palavra de Deus. Então, como Elias, nós devemos ser fiéis, colocar em prática tudo que está escrito ali na Bíblia, né? Seguir a Bíblia, né? E aqui nós temos a escola dos profetas, que foi criada por Samuel, que depois seguiu com Elias, né? Com Eliseu também. As escolas dos profetas existem hoje ainda, né? Eu diria assim, são os cursos de teologia, né? Que formam pessoas que entendem de Bíblia para ensinar os outros, né? E também eu incluo aqui nas escolas dos profetas o estudo da lição na escola sabatina, né? Porque é onde se estuda a Bíblia, né? Então é onde se formam pessoas entendidas da Bíblia. Eu não digo fanático de estudar a lição, mas eu gosto muito de estudar a lição. E eu acho que nós precisamos estudar mais tempo a lição, né? Os 35 minutos por semana de debate da lição é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Precisamos estender, aumentar isso, né? Achar um jeito de aumentar isso não é difícil, é só sermos um pouco mais criativos. Então esse estudo lá dos profetas foi um grande vamos dizer assim, que alavancou em Israel, aquele país que nunca se tornou, na verdade, seguidor de Cristo, né? Alavancou, e muitas pessoas partiram para o lado de Cristo por meio das escolas dos profetas. Que esses alunos ali depois iam ensinar os outros, né? E como hoje as escolas de pastores, de formação de pastores teólogos, né? Vamos nós também ser profetas, todos serão profetas no final. Estudando bem nossa lição da escola sabatina, né? E ensinando os outros, né? E assim, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Ele e permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Esse é o caminho. Fácil, né? Santo e grande Deus, te pedimos agora que nos abençoes, para que possamos ser fiéis a Ti, para que sejamos humildes e que o Espírito Santo mude em nós tudo aquilo que deve ser mudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até o próximo estudo.